Fala galerinha, vamos lá para uma aulinha. Hoje eu vou trazer aqui uma visão em cima das informações da nossa planilha quântica. Tá? Peguei aqui o dia 8, que é um dia bem interessante, né? Vou pautar aqui algumas dicas que a planilha vai nos dando. Isso se repete, vai ter dias que não, né? Mas vocês vão perceber isso aí no dia a dia. Então assim, pessoal, aqui ó, exatamente 9 horas, o mercado está prestes a abrir. E quando a gente olha na macroeconomia aqui, tá, tem uma aulinha eu falando somente sobre isso aqui, mas ele tem aqui alguns fatores, né, pesos, cruzamento de dados, informações, e ele traz para nós aqui que o dólar, tá, isso aqui é em cima do dólar. Daí você vai usar aí, né, as correlações para outros ativos. Por exemplo, dia 8, então, no índice foi comprador. Eu não olhei, pode ser que eles trabalharam, né, vendedor, tá? E eu acabei não vendo, até vou dar uma olhadinha aqui só para ver dia 8 como é que foi o índice, tá? Ele foi comprador, abriu com gap de alta, né? O que acontece quando esses cenários, e vocês vão, tá, bater isso. Aqui, pessoal, eu tô com um replay, isso aqui todo dia lá no YouTube, ele deixa para nós lá. Então você pode fazer esses estudos, entrar no canal nosso lá do YouTube e pegar todos os dias que tem lá disponível, tá? Exceto dias que às vezes eu tenho problema com energia, não consigo rodar, né? Enfim, tem, mas ultimamente está pegando assim todo santo dia. Então você consegue analisar isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Eu peguei um cenário do dia 8 aqui, tá? Que eu vi essa movimentação e trabalhei em cima disso. Então veja que assim, 13, tá? Ou seja, 65%, né, falando assim, olha, é para baixo, tá? Porém a gente sabe que o que manda, né, é o fluxo, tá? Mas ele já te traz um parecer muito forte, tá? Uma ideia muito interessante. É vendedor. Então, se eu tô com alguma coisa na cabeça por compra, por causa de regiões, né? Realmente, dia 8 aí, se nós for ver, né? Ele tava numa região, né? Dos 5,10 ali, que acaba sendo uma região de fundo. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, ó, né? Mas vamos lá. Então, posso entrar vendido? Tem que fazer estudo, pessoal. Quando você vê cenário assim muito favorável, né? Porque justamente ele pode realmente se segurar, se tratar de um fundo, ele pode manipular esse fundo, enfim. Mas você consegue compreender que a força é vendedora. E isso é o intuito da planilha. A planilha ela não vai te dar call para você entrar comprado ou vendido. Olha, no 5 e 20 pode entrar comprado que é top. Ela não vai fazer, tá? Essa análise, mas ela vai te trazer o que? O sentimento, o comportamento, ou seja, né? Tô tendo mais vendedores, tá? Mais pessoas, né? Tô tendo mais fatores querendo eu levar para venda do que para compra, tá? E o que a macro tá dizendo? Puta, a macro tá negativo, tá trabalhando lá embaixo, né? Então, beleza. Falando disso, isso é um ponto. O que aconteceu na abertura? O mercado abriu com um gap de 60 pontos aqui nesse dia, pessoal, tá? Que aí tá aqui, ó, né? O mercado fechou aqui, né, dia 7, ele abriu esse gap, tá? A abertura desse candle aqui, por exemplo, foi no 5,18, foi aqui, ó, tá? Pagou aqui já de início nesse mesmo candle, eu tô olhando 10 minutos aqui, tá? 22 pontos, né? Se eu entrasse vendido, então era gain, Mas isso, Jairo,
Por isso que eu estou dizendo, vocês têm que entrar lá no YouTube e vendo esses replay e acompanhando. Vocês têm o horário aqui, pessoal. Ó. Aqui é o horário do mercado, abriu, bonitinho, tá? Então, isso aqui é uma informação importantíssima, tá? É todo dia que tá assim? Não, vai ter dia que vai estar 0 a 0 e você vai precisar, né, analisar um pouco mais o fluxo, ver realmente, né, no meio do caminho, né, esses dois camaradas aqui se afastando. Neste caso aqui ele abriu já afastado, dando para nós realmente, né, a direção para que o mercado precisa. O mercado abriu, eu vou tentar vir aqui agora, ó, 9,7, tá? Só para mim pegar outro fator importante. 9,4, pessoal, tá? Ó, vou soltar o replay aqui, tá? 9,4. O que o mercado está dizendo para nós dos gringos? Opa, beleza, já abriu o fluxo aqui, ó, tá? Agora eu quero pegar aqui algumas informações e colocar aqui também esse fluxo ativado aqui às 9,4 no 5,115. A macroeconomia não está dizendo venda, está dizendo venda, 65% venda, né? Ele pegou aqui, está dizendo venda, tá? Beleza. E o que você está olhando nos gringos aqui, pessoal? Gringo vendedor, tá? Gringo, ele está vendedor. Ou seja, olhando para esse cenário, tá? O mercado fala assim, cara, é mercado vendedor. Porém, olha só a variação. Ele abriu com 1,23, que é aquele gap que eu falei para vocês. Ou seja, ele já abriu gapado com 1%, tá? Então assim, pô, mas será que ele vai cair mais 1% para baixo? A gente sabe que o dólar ele é mais técnico, tá? Ele tem os momentos de manipulação, por exemplo, vamos pegar aí, estourou agora aí a guerrinha aí de novo, né? Irã, Israel, Estados Unidos bombardeou, mas você viu o dólar, né? Então assim, os players, eles pegam esse cenário e faz manipulação. Então quando existem essas manipulações aí, a gente pode sim ter o preço andando, mas o dólar ele é muito técnico. Então ele já abriu com 1% de queda. Porém, eu preciso estar de olho neste cara aqui, tá? E depois eu vou matar a charada para vocês aqui, mostrando detalhes na planilha quântica, que eu sempre falei e vou continuar falando para vocês, que é, né, o médio negativo e o médio positivo. Daqui a pouco eu dou uma pincelada aqui, tá? Então o mercado, ele está dizendo para mim, olha, a princípio aqui, gringo está na venda, PF trazendo liquidez e meu macro apontando para um mercado vendedor, tá? Mercado abriu. Aí eu quero chamar vocês aqui agora, né, para esse detalhe aqui, ó. O fluxo ativou, pessoal, 5,115, tá? Marquei essa posição aqui, tá? Jairo, se ele abriu aqui 9,4, ele abriu nesse candle aqui, qual que é a probabilidade de ele subir para cima? Nesse momento aqui, tá? A probabilidade é pequena, por quê? Porque eu estou vendo a intenção, tá, da macro para o mercado vendedor e o gringo está na venda, tá? Aí eu compraria aqui nesse fluxo ativado? Não. Entrou uma quantia de capital aí, tá? E eu investiria na venda. Pô, Jairo, se eu vendesse aqui às 9,4, tá? Ou seja, ele pagaria aqui em torno de 20 pontos, que ele foi até o 5,95 nesse candle aqui. Mas veio e fez uma manipulação, né? Voltou lá de novo, né? E 9,20 ele deu mais uma vendinha, né? Pagou, 9,20 ele pagou, né, mais aí 28 pontos, tá? E agora, o que eu quero que vocês entendam aqui? O fluxo ativado, ele é muito importante, tá? A planilha, ela capta aqui o primeiro movimento, que eu acho mais interessante, é a primeira injeção de fluxo, mas você pode estar monitorando, você que está na tela, depois eu vou trazer uma melhoria para a planilha, para ela captar isso aqui, colar em algum canto e apagar, e ir pegando, tá?
Por quê? Porque é muito importante. Às vezes ela deu mais, né, um fluxo ativado aqui embaixo, por exemplo. Outra, você sabe que aqui vai ser, né, pode ser um fundo, enfim, né? Mas a princípio você pode trabalhar com esse primeiro aqui, tá? Que ele é muito importante, tá? Vai ter defesa aqui, vai ter proteção aqui, né? Mas então o fluxo ativado ele tem a sua importância, beleza? Se você só operasse isso aqui, você ia fazer gain. E você pode fazer esse exercício todo santo dia, pessoal, pegando a mesma ideia que eu já falei ali anteriormente. Isso aqui tá ali todos os dias gravado, fica ali, então é um material aí didático para estudo fenomenal, tá? Porém, nós temos que sentar a bundinha na cadeira e pagar esse preço de estudar, né, traçar né, informações e ir buscando afinar o nosso operacional, tá? Então vamos continuar aqui. Agora eu vou trazer para vocês aqui algo que eu sempre falo. Este cenário aqui, ó, com o gringo na venda, fluxo ativado, mostrando para baixo, tá? Percentual de 65% dizendo, olha, é venda. Opa, porém, abriu guepado já com mais de 60 pontos, com 1% de queda, né? Acho que a abertura chegou a dar. Ela abriu ali com 518, 1,15 de queda, tá? Então, opa, eu tenho que ficar atento. Mas o cenário tá bonito. Mas olha só o vilão, e vocês aí que me acompanham, vocês vão ver eu falar de novo sobre esse cara aqui, ó. Ó. Fui agora para 9,13, tá? 9,13. O que eu tenho aqui, pessoal? Tô na casa de 1 bi já, porém a sardinhada tá no médio positivo. O gringo com 1 bi e 700, a sardinhada com 1 bi e 400, eles no mínimos aqui tinham que estar pelo menos uns 10 pontos já afastado com um médio negativo, e não positivo. Vou repetir de novo. Quando a sardinhada entra no médio positivo, pessoal, é dia que o preço ele não anda. Ele vai meio que sambar, tá? Ele vai sambar, né? Andando mais, vamos pensar assim, lateralizado, né? Mas aquela ideia já de venda, olhando agora para macro aqui, ó, opa, já muda. Pegando essa, né? Puta, bill já guepado. Aí, ó, se eu pegar aqui agora, né? Claro que tudo vai fazendo junção, né? Você pode ver que eu tenho até um estudo aqui, ó. Esse rompimento aqui, né? Quando ele rompeu, pô, já sabia que esse cara ia descer. Ou seja, dia 8 é esse cara aqui, ó. Eu tenho aqui uma região de fundo aqui, uma região de defesa no 5,10, essa região aqui. Ele veio para essa região. Então, juntando todas essas informações aqui, ó, assim como aqui também, né, vai ser, né, outra região aí que ele vai sofrer, não vai passar de primeira, né, que é essa que ela entrou aí na sexta-feira, tá? Mas juntando isso aí, você vai vendo, opa, vou ter dificuldades. Daqui a pouco eu mostro mais algumas coisas ali. Então, o que acontece aqui? Pô, eu vou acompanhar o cenário, mas se eu estava vendido lá em cima, no fluxo ativado, isso aqui tem que já trazer, né? Aí, ó, se nós pegarmos aqui, ó, ele veio aqui até 10 horas, ó, 10 horas, tá? Vamos pegar aqui nesse cara aqui, ó, 10h20. Se eu tô vendido, tá? Mas eu tô, né, vou avançar um pouquinho aqui agora. Se eu tô indo, agora são 9h30. Né? Vamos pegar aqui 9h20. Vamos voltar um pouquinho para trás. 9h24. O que eu estou vendo? Sardinhada já está com médio positivo, 16 pontos afastado. Ou seja, esse dia está mostrando assim, ó, é dia que a sardinhada está ganhando dinheiro. Aí você fala, pô, Jairo, mas tá, esses caras ganham dinheiro? Pessoal, nós nunca vamos saber realmente se gringos e PFs, né,
vamos dizer assim, em tempo real, tá? Em tempo real aqui. A gente tem os dados que saem da B3 com 2 dias de delay, que não vai adiantar muito para nós aqui na tomada de decisão. Esse estudo aqui é baseado, sim, o BS, né? É gringa, Tulit é gringa, Eu pego esses caras, vou fazendo a somatória, mas esses caras não vão operar só na conta deles. Esses caras têm conta na XP, esses caras têm conta lá no Bradesco, esses caras têm conta, enfim, em várias outras corretoras. Por isso que dias assim, tá? E vocês vão ver isso acontecer, por isso que eu falo, né? Comecem a fazer esses estudos. Dias assim vocês vão ver que o PF vai ficar com médio positivo, tá? É alguma forma de ajuste, enfim. Esses caras, você fala, pô, a XP levando pau todo dia, você vê a XP levando, mas não é, tá? Tem um player lá, que pode ser a UBS, pode ser a Tulit, que está trazendo liquidez, porque ele precisa levar o preço em um determinado região. Levou lá, os caras vão fazer maracutaia, vamos pensar assim, vai entregar a posição que ele precisa entregar lá, vai começar a encher o carrinho, depois ele vai vir resolver, né, essa liquidez que ele começou a comprar aqui. Mas essa compra aqui, na hora que volta aqui, ele está ganhando aqui. Então o mercado é manipulação 100%, pessoal. Tá? Tem estratégia por trás disso. Não é à toa que a gente conseguiu pegar esse comportamento aqui. Tá? Então quando está no médio positivo, não esquece, vocês vão ver eu falando em vários vídeos, quando a gente está falando sobre médio positivo. Entrou sardinhada no médio positivo, tá? Pode preparar que não vai ser aquele dia direcional. Não vai ser, tá? Então, quando foi 9,24, tá? Vamos agora subir mais um pouquinho aqui agora, ó, para 9,40, tá? O que nós temos aqui, ó, 9,40. Ó, 9,40, ó. 9,40, aonde já está o preço, ó. 9,10 ele fez o fundo. Lembra que eu mostrei lá no meu diário? Aqui é uma, né? Acho que aqui, na verdade aqui é um fundo, tá? Ele tentou chegar aqui, não conseguiu e não. No 9,10, tá certo. Aqui, ó. Esse aqui já é o dia seguinte. Que ele fura mais um pouquinho aqui, ó. Mas aqui ele já tá naquela região que eu mostrei lá no diário, tá? Que é esse cara aqui, ó. Opa. Que é esse cara aqui. Né? Que é esse cara aqui, ó. Ele entrou nessa região. Então é uma região de defesa, tá? É uma região de defesa. E a gente viu o gap e tudo mais, região de defesa, tá? E eu vou ver isso aqui, ó. Opa, sardinhada, positivo. Cara, eu não vou mais pensar em vender, pessoal. Não tem como pensar mais em vender. Então, se você estava vendido, por exemplo, aqui, ó, tá? Aqui é a região de você soltar, porque o preço não vai cair. Lembra que eu falei? Quando eles entram no médio positivo, a tendência é ficar lateralizado. Olha o que ele veio. Voltou na região de novo, ó, e ficou zanzando, né? O dia que, né? Terminou comprador um pouco mais o dia? Terminou, mas numa boa parte do dia trabalhou mais, né, lateralizado e tentou sair fora e voltou para dentro. Então o médio positivo ele tem esse poder. Ah, Jairo, eu gostei disso aí. Vai vendo dia a dia. Pega aí um dia da semana e fala, cara, eu vou bater agora, né? Semana passada como é que foi, e tenta procurar por esses padrões aqui, tá? Porque dias assim você vai ver, opa, eu já vi isso aqui acontecendo. Para mim tá tão claro isso, né? Que já são, puxa, que eu tô acompanhando esse médio positivo, criação nossa, puxa, alguns anos, pelo menos aí uns 4 anos. Então eu falo isso com propriedade, né? O preço não vai descer. E aí nós vamos ver, tá? Nós vamos ver daí, ó, daqui a pouco, ó, vou andar mais um pouquinho, 10,07, né? 10,07, eles
como que eles estão aqui, ó, 10 e 7, eles entram no negativo de novo, tá? Que é, ó, essa descida aqui, tá? Ó. O 10 e 7, desculpa, ó. O preço está subindo aqui, ó. Ele vai até 11, meio-dia, tá? Daí nós vamos acompanhando aqui, ó. 10 e 7. O que a sardinha tá, né? Tá comprando, tá? Eles estão com a mão muito forte, ó. Estão com a mão muito forte. Pô, essa mão aqui, pessoal, 3 bi, tá? Nossa, era pra estar assim, escancarado, né? Putz, preço derretendo, né? Mas não, né? Aí vamos lá, vamos adiantar mais um pouquinho, ó, 10 e 38, o que que aconteceu aqui, ó? Eles estão de novo aonde? 10 e 38, no médio positivo, ó, 10 e 38, ó. Nesse box aqui, ó, andou 28 pontos para cima. Vamos ver agora. Estava com 7, agora estão com 13 pontos de diferença, tá? 13 pontos de diferença. A gente já vê aqui, né, alguns pesos a mais. A gente já vê a macro puxando um pouco mais para cima, tá? E aí você vai ver esses caras aí agora, ó, aumentando a mão e no médio positivo, ó, aumentando a mão e no médio positivo. Olha só. Olha só agora, ó. 27. O que que tá dizendo assim? Olha, sabe quando você tá no game que o preço passa e você fica, é como se eu tô dizendo aqui, pô, a sardinhada tá com 2.400, tá? Com médio positivo a 27 pontos dela. O preço está trabalhando, né, acima dela 27 pontos, tá? Então isso não é normal com a mão dessa aqui. Então o preço não cai mais. Então aquela ideia, né, já diminui, né? Já diminui. E aí, ó, vocês vão ver que ele vai até meio-dia, né, ó, 11h58, tá? Que foi, né? Só que olha que legal que daí, ó. Eles vieram, romperam agora, né, ó. Tá vendo? Aí volta de novo o fluxo ativado. Pô, foi, né? Não caiu porque aqui era um fundo importante. Veio. Opa, aqui agora, tá? Aquela injeção foi defendida, agora rompeu. Você vê a defesa que tá tendo nessa região aqui? Ó, olha só como o fluxo é importante, né? É claro que daí eles romperam aqui no outro dia, né? No dia seguinte eles romperam, mas aí o fluxo ele é válido para o dia, né? Nossa leitura nele é para o dia, né? Aqui começa um outro dia, um outro fluxo, né? Enfim, mas veja que até a gente veio até meio-dia, que é nesse topinho aqui, tá? Só que a força é vendedora, tá? O gringo tá na venda, beleza? Tá? E aí, a gente tem duas coisas que o médio positivo pode trazer, tá? Ele pode desovar a mão, que pode acelerar, né? Acontece isso, né? Porém, né, eu precisava ver uma mudança aqui também. E a queda continua ali com 14, né, 70%, ou seja, então também, né, não vai cair. E eu vou trazer outra análise para vocês aqui que eu vi nesse dia, né, e contribuiu para mim na minha leitura, tá? Eu tenho aqui, né, alguns indicadores, tá? Vou até falar um pouquinho deles aqui. Isso aqui não está liberado, né? Ainda, né? Futuramente eu quero compartilhar algo aí com vocês também, tá? Mas para mim, ó, essa região aqui, ó, tá? Essa aqui é um estudo em cima da curva de Gauss, tá? É um indicador de estudo em cima da curva de Gauss, tá?
Mas como é que funciona, Jair? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora no vídeo, tá? Mas é em cima da curva de Gauss. Então eu sei que esse, tá, é um evento que acontece muito raro, ele trabalhar fora, né? Quem já ouviu falar da curva de Gauss, hein? Tá? Então, aqui eu tô, né, num 30 minutos, eu tenho, né? Aqui eu tenho um outro estudo, tá? Que ele está afastado, né? Um estudo aí que ele está afastado da minha média central, vamos pensar assim, ele precisa voltar, né? Então esse cara, toda vez que ele se afasta, que tem esse casamento, eu gosto de tomar uma decisão, e o diário também, né? Tinha um peso aqui. Então, essa aqui, com uma contratendência, analisando todo esse peso, com a sardinhada, desde o princípio no médio positivo, aqui poderia ser uma comprinha, tá? Aqui poderia ser uma compra. Para levar até onde? Tá? Até o retorno à média, tá? Até o retorno à média, né? Ele tentar fazer esse movimento, tá? Porém, até ele chegar na média, o que eu tenho aqui, tá? Lembra tendência lá que eu liberei, né? No YouTube, tá? O tendência está dizendo assim, olha, tá? Eu estou completamente vendedor, né? O meu vendedor está trabalhando aqui para cima ainda, tá? Aqui também é uma região interessante dentro desses, né, dessas ruínas, eu fazer uma venda, tá? Então, pegando aqui, né, meio-dia e pouco, eu não fiz essa venda, tá? Eu acabei pegando essa comprinha, não fiz a venda, né, pelo horário ali, mas aqui daria uma compra pegando aqui ainda este sentimento, né? O macro é vendedor, houve aí manipulação, houve aí ajustes, enfim, tá? Não tem como a gente achar uma explicação para isso, tá? Mas, e vocês vão ver que daria uma venda. Depois ele vai encaixar a vendinha, tá? Mesmo assim, ó, você pode ver, ó, naquele pico ele chegou em 25, vocês vão ver que eles vão diminuir um pouco aqui, né? O preço vai chegar um pouco mais, ó, já está em 15, né? Ó, fluxo começa a vir para baixo, né? A macro continua para baixo, né? E a gente vai vindo para baixo, 1h50, né? 2 horas, vamos ver mais ou menos que horas que era 2 horas aqui, deixa eu voltar minha planilha lá de novo. 2 horas. Olha aqui, ó, né? Ele veio aqui 2 horas, ó, onde ele bateu aqui, ó, naquela região que outrora foi defendida, foi fluxo vendedor, né? Voltou ganhar essa região, né? Voltaram a testar aqui, tá? E aí de novo mandaram para cima de novo, tá? Ou seja, né? Veio a vendinha e tentaram mandar ela para cima de novo, né? Ó, vou andar aqui um pouquinho, ó. Mas você pode ver que o PF tá o tempo todo no quê? No médio positivo. Então, pessoal, nessa aulinha de hoje eu quis trazer para vocês essas informações. E tudo que eu falei aqui, né, do dólar, ele vai servir para o índice. Porém, a macroeconomia, ele é baseado, né, para o dólar, né? Para o dólar. E aí, claro, você pode usar as correlações, né, para o índice, certo? Aí você pode usar as correlações para o nosso amigo índice e qualquer outro, né, ativo aí que faça correlação, né, com o dólar. Então a ideia do fluxo ativado, a ideia da macroeconomia, tá? A ideia dos gringos, né, com médio negativo, e a ideia dos gringos com o médio positivo, tá? Isso é legal. É isso que vocês têm que ficar antenado. Mais uma aulinha aí, eu já falei várias vezes, já fiz várias aulinhas, né, com essa mesma visão, mas estou fazendo uma nova aqui, trazendo, né, num pregão aí que foi recente, que foi quinta-feira, quarta-feira, né? E aí, pessoal, dúvidas, manda lá, né, escreve lá no vídeo ali, né, né,
deixa as tuas dúvidas, qualquer coisa chama a gente também lá no Telegram, beleza? Que aí a gente vai se ajudando. Beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima aula.